Obrigada, Michel. Cumprimento não só, cumprimento-te a ti, obviamente, mas também os meus companheiros aqui de mesa, o Joaquim Fialho e o Patrick Lechot, e, obviamente, um cumprimento muito caloroso aos 114 participantes nesta mesa. Eu espero corresponder às vossas expectativas, que aqui estão para nos ouvir a todos. A minha intervenção vai numa linha diferente da do Joaquim Fialho, e ainda bem, não é? Até porque as formas de tratamento são diferentes, mas há elementos complementares. Digamos que eu vou falar para o interior, digamos assim, não do ponto de vista mais abrangente da sociedade, mas vou aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre a realidade profissional e, sobretudo, procurarei colocar aqui o que considero importante ao nível das redes no cotidiano profissional dos assistentes sociais. Identificarei aqui os 3 níveis em que considero a importância das redes e a importância das redes ao nível das finalidades de intervenção, como também a importância das redes como recurso extremamente importante para a intervenção também. Procurarei nesses 3 níveis, portanto, no primeiro, mais relacionado com intervenções do ponto de vista individual e familiar, um segundo nível com os processos de partilha entre colegas, entre pares e entre pares assistentes sociais, mas também de outras áreas profissionais, e um terceiro nível relacionado com aquilo que eu considero que é o papel da rede também mais direcionada para o planeamento social e para o desenvolvimento social. A orientação que vou seguir vai também identificar, portanto, a importância das redes nestes 3 níveis, mas também alguns riscos que nesses 3 níveis nós podemos identificar, que às vezes eu costumo dizer que podem ser armadilhas, portanto, riscos ou armadilhas, e que convém nós estarmos atentos a essas armadilhas. As armadilhas estão sobretudo relacionadas mais com momentos mais de operacionalização e de formas depois de atuação. Considero também que essas armadilhas não estão desligadas daquilo que são, que devem ser os compromissos do ponto de vista da ética e da deontologia, não é? E muitas das armadilhas também estão relacionadas com aquilo que é a nossa condição de trabalhadores nas organizações e, sobretudo, não nos esqueçamos da nossa condição de trabalhadores assalariados, não é? Considero ainda assim, apesar de falar nestes riscos, que nós temos também em nós a capacidade para os ultrapassar, para não nos deixarmos apanhar nestas armadilhas. Depende, uma boa parte depende efetivamente de nós. Bom, no primeiro nível de importância para mim das redes, está, como já vos tinha dito, portanto, o papel da rede nos processos de intervenção individual com famílias, portanto, uma natureza mais individual. E a importância de considerar a rede
na avaliação da situação. Portanto, o elemento rede é extremamente importante. Obter-se informação acerca da rede informal enquanto elemento facilitador num processo de intervenção, ou também enquanto elemento, por vezes, não facilitador. Mas quero chamar a atenção para a parte positiva da rede, neste contexto, como a rede como elemento facilitador, enquanto recurso a estimar no processo de avaliação e também na definição da intervenção. Portanto, imprescindível a consideração da rede, das suas potencialidades, também das suas fragilidades, portanto, uma verdade para nós, não temos dúvidas quanto a isso, não é? E isso significa que na avaliação de uma situação, para além de nós ouvirmos os interessados diretos, muitas vezes temos que dar voz também aos indiretos, àqueles que podem também, portanto, ter interesse na resolução das necessidades dos indivíduos, não é? Portanto, é necessário trabalhar com a rede, contar com as suas limitações, portanto, saber trabalhar com ela, numa perspectiva de potencialização das suas condições também e considerar também as suas fragilidades. Não temos dúvidas de que esta é uma parte importantíssima. Qual é, do meu ponto de vista, o risco aqui? Nós sabemos das mudanças na nossa sociedade, da fragilidade que muitas vezes encontramos em algumas redes informais e muitas vezes também, considerando a família na rede informal, muitas vezes a avaliação que se faz das condições da família nem sempre vão no sentido de considerar devidamente aquilo que podem ser as suas limitações. Muitas vezes, e por força até da forma como as próprias políticas, os seus regulamentos estão feitos, outras vezes também porque as organizações também têm um peso na forma como nos pedem que avaliemos as situações. Muitas vezes nós corremos o risco, está aqui a armadilha, parece-me a mim, de exigir à família aquilo que ela efetivamente não pode dar. Portanto, devemos contar com a importância da rede informal, mas não subestimar aquilo que são as suas limitações, sobretudo na sociedade em que vivemos, em que as mudanças ao nível da estrutura familiar, ou melhor, das famílias, porque até nisso nós temos sociedades diferentes, não é? Não temos família, temos famílias, e portanto também as suas condições também são diferentes, e portanto é preciso não cair na armadilha de exigirmos à família aquilo que ela efetivamente não tem condições para dar. Portanto, esta sinalização, digamos assim, deste primeiro nível de rede com o qual nós temos que trabalhar e a sua importância ao nível dos processos de intervenção, sobretudo da intervenção de natureza mais individual. Um segundo nível, portanto, de consideração da importância da rede é, como eu vos dizia há pouco, a da rede de pares, que às vezes nós nem sequer a identificamos como efetivamente uma rede, mas ela é extremamente importante, sobretudo porque ela nos permite
partilhar informação e interpretar, discutir situações complexas. Estou-me a referir, como já tive a oportunidade de o dizer, às redes de partilha de conhecimentos, de partilha até de determinado nível de recursos entre assistentes sociais, mas também entre assistentes sociais e outros técnicos no âmbito das equipas multidisciplinares em que nós trabalhamos. Não é? Ora bem, isto tem que ser valorizado efetivamente. Habitualmente nós encontramos isto naquilo que, do ponto de vista local, são os grupos de discussão de casos, mas não tem necessariamente que estar alocado àquilo que é o trabalho no âmbito desses grupos de discussão de casos. Qualquer um de nós sabe e já utilizou muitas vezes essa possibilidade de estar perante uma situação complexa e de procurar identificar colegas que possam não só ajudar a interpretar toda a informação recolhida, a ajudar, no fundo, a melhorar aquilo que nós identificamos como diagnóstico social, mas também a encontrar soluções para as necessidades com que somos confrontados. Não, por vezes, essa também é a forma de nós evitarmos situações estressantes, para evitarmos o burnout, para fugirmos, no fundo, às angústias que muitas vezes temos perante situações que consideramos, em que nos consideramos impotentes face à necessidade da sua resolução. Eu diria que este é o primeiro nível em que nós identificamos aquilo que é o trabalho intersetores, portanto, entre colegas e também entre setores, portanto, a intersetorialidade da intervenção social e, sobretudo, a intersetorialidade no campo dos recursos. Não é? As situações, como eu dizia há pouco, com que nos deparamos são habitualmente situações complexas e nenhuma das nossas organizações também tem os recursos todos necessários a responder a essa complexidade. Portanto, eu diria que aqui neste segundo nível, que tem a ver com uma rede mais profissional, entre profissionais, nós podemos não só diminuir o nosso grau de angústia, de stress, como ter um apoio para melhor avaliar as situações, melhor interpretar a informação, os dados que recolhemos, para conseguirmos apoio no encontrar de soluções, das melhores soluções para aquela situação, e também é um nível em que nós nos articulamos com outros e partilhamos até ali, portanto, os recursos que cada um pode afetar na resolução daquela situação complexa. Portanto, estes são os aspectos positivos deste tipo de rede, diria eu, mais de natureza interprofissional, digamos assim. Obviamente que aqui isto também traz alguns riscos, não é? Primeiro que tudo, antes de falar no risco, ela exige, obviamente, um nível de confiança entre nós, confiança nos outros. Normalmente nós procuramos também aqueles em quem depositamos mais confiança para poder partilhar informações, preocupações e muitas vezes até angústias, diria eu. Mas, portanto, o risco que pode aqui haver é, e temos que cuidar disto, não tínhamos dúvidas, é o risco da quebra de confidencialidade nos processos de intervenção. Como sabemos, eles são uma exigência para nós, até porque não podemos quebrar a confiança que o cidadão também deposita em nós. Portanto, é preciso cuidar deste aspecto,
da quebra da confidencialidade, do caráter sigiloso das informações que trocamos entre colegas, e há um perigo também que é, por vezes, alguma tendência, felizmente não podemos generalizar, mas eu gostaria de chamar a atenção para este aspecto, na medida em que também já me deparei com algumas situações destas. E, portanto, às vezes nós nem sequer temos consciência disso, mas é bom que nos preparemos e que estejamos e que sejamos sensíveis a este aspecto também, que é muitas vezes nesses espaços mais coletivos de partilha de informação, nós não acautelarmos aquilo que do meu ponto de vista não é positivo, que é de, portanto, formular juízos de valor sobre as situações. Obviamente que também ao nível da intervenção individual isso estará presente, mas muitas vezes a discussão em grupo, em rede de técnicos, muitas vezes não acautela, do meu ponto de vista, devidamente esta questão que é a de evitarmos a formulação de juízos de valor sobre as situações que estamos a analisar. Por fim, o outro nível, em termos das redes, que eu considero também de extrema importância, que já identifiquei há pouco, que é o nível mais de redes territoriais, do ponto de vista do planeamento territorial, do seu objetivo ao nível de uma ação concertada dentro de um território, a importância que essa rede tem naquilo que são os contributos do coletivo para avaliar a situação num determinado território, para avaliar das condições do território para fazer face às dificuldades dentro desse território, para um planeamento conjunto na forma relacionado com a resolução das necessidades dentro de um território. Neste nível, de facto, a rede é extremamente importante. Todos nós, normalmente, quando falamos em rede, falamos mais na rede a este nível, na rede ao nível do planeamento, até por via do programa Rede Social que nós temos e que está implementado em todo o território nacional, como sabemos, não é? Obviamente que para mim este é um nível da rede que é extremamente importante, mas os outros dois níveis também o são, em contextos e em dimensões diferentes, obviamente, e muitos de nós já tiveram a oportunidade de trabalhar no âmbito da rede social local, e eu gostaria de valorizar aqui aquilo que são os seus aspectos mais importantes, mais interessantes em termos do desenvolvimento de um território, não é? Porque no fundo é esta rede que permite partilha de recursos, mas também partilha de saberes, que nem sempre nós valorizamos. Essa partilha de saberes entre todos nós, com percepções diferentes, a trabalhar em áreas de atuação também diferentes, mas este é o espaço onde a informação pode ser coletivizada e pode receber também contributos daqueles que, não trabalhando na nossa área, também têm uma perspectiva que pode ser enriquecedora para o encontrar de soluções para os problemas que nós identificamos num território. É isto que nos permite, no âmbito desta partilha de saberes, permite-nos construir o diagnóstico social. Como sabem, são instrumentos
desta rede social, portanto, contribuir para um diagnóstico social aprofundado, contribuir também para a definição, no fundo, das estratégias mais adequadas, das ações mais adequadas ao nível da intervenção face aos problemas identificados, não é? E, no fundo, é neste âmbito que nós podemos identificar aquilo que considero que é o compromisso, um compromisso coletivo na resposta às necessidades de um território, às necessidades da sua população. Obviamente que não é neste nível da rede social que encontraremos a solução para todos os problemas identificados, até porque nós sabemos que há problemas que só encontram solução naquilo que é um contexto maior. A solução para as necessidades num território muitas vezes passa por políticas nacionais, por políticas públicas nacionais, e passa também pela cooperação, pelo trabalho em rede, muitas vezes em vários territórios, não é? Pelo menos nos territórios. Cara Júlia, eu tenho o papel muito ingrato de Já gerir o está, tempo. mas eu estou mesmo a acabar. Obrigado, Eu estou Júlia. mesmo a acabar, Michel, e eu dizia que não ia demorar 20 minutos, estás a ver? Ora bem, só chamar a atenção para este aspecto que eu considero muito importante e que nós temos que valorizar, no fundo, esta interface colaborativa também neste nível, nos outros também contamos com essa interface colaborativa, mas o papel desta rede social no campo da cooperação, da articulação, no fundo, naquilo que também representa aquilo que tem que ser a confiança das instituições umas nas outras, não é? Quais são os riscos aqui, as armadilhas? É o de se considerar no âmbito desta rede que há entidades de primeira categoria e entidades de segunda categoria. E compete-nos a nós também contrariar isso e tentar ultrapassar isso, porque nenhuma organização trabalha sozinha, nenhuma organização tem recursos para responder à complexidade das necessidades num território e necessidades das pessoas e, portanto, é da cooperação, do trabalho conjunto, da articulação dos recursos que nós podemos, efetivamente, contribuir para o desenvolvimento social. E digo contribuir naquela linha do que eu estava a dizer, que não são só os territórios nem a rede social local que resolvem os problemas. Alguns deles exigem políticas nacionais e também cooperação, muitas vezes, intermunicipal. O resto, certamente, teremos a oportunidade de falar a seguir quando for o debate, não é? Muito obrigada.